Oi, turminha, tudo bem? Vamos então hoje terminar aí o nosso tema do barroco para começarmos no próximo vídeo sobre os patrimônios. Nós já falamos sobre as Sete Maravilhas, né, que foi um tema bem legal. Eu antecipei por causa do trabalho, né, ela entraria um pouco mais para o final. E vamos agora encerrar aí o nosso tema do barroco, ok? Então nós começamos falando do barroco no Brasil e para fechar nós vamos entender de onde veio esse barroco. Então nós vamos conhecer o barroco italiano ou barroco europeu, né, que começa na Itália e vai para a Espanha, para a Holanda, né, e para vários outros países. Então o barroco europeu, para vocês poderem entender de onde veio essa influência que surgiu que surge na Europa e depois mais tarde vem para o Brasil, ok? Então, para a gente poder entender, eu vou deixar esse vídeo aí bem explicadinho e bem completo, mostrando para vocês um pedacinho de cada coisa, ok? Então, o barroco europeu foi um dos movimentos artísticos, né, que surgiu na Europa no final do século XVI e se fundiu para a América Latina. Veio para o Brasil junto com os colonizadores. Aí na apostila de vocês, na página 11, se você quiser acompanhar, fala aí, ó, tudo começou na Itália. Então fala, né, com o Renascimento, a humanidade e seus feitos passaram ao centro das atenções. A Igreja Católica foi perdendo espaço entre os fiéis por causa da Reforma Protestante, ok? E aí a Igreja Católica decidiu usar o poder da arte para impressionar as pessoas pela emoção, ok? Inicialmente na Itália e em seguida na França, Alemanha, na Península Ibérica e nas Américas, provocou arquitetos, pintores e escultores, com o objetivo de transformar seus templos em exibições grandiosas, que deixavam os visitantes impressionados diante da grande quantidade e da riqueza de ornamentação, tá? De decoração, de enfeite, tá? A exuberância dos detalhes e contraste entre o claro e o escuro e a teatralidade das obras desse período são características de um movimento artístico que foi denominado barroco. A arte transformava-se em instrumento poderoso da Igreja Católica para convencer e converter novos fiéis. Então, o que isso quer dizer? Que está aí na apostila de vocês, na página 11. Que quando o barroco ele surge, era porque tinha, né, iniciado um movimento que fez com que as pessoas desacreditassem um pouco da igreja, porque achava que a igreja estava com exageros, como exageros com as esculturas, com as imagens, tá? Então vem a igreja e tenta se defender em relação a isso. Então o que ela faz? Ela transforma toda aquela história bíblica, né? As histórias bíblicas em um atrativo para ter mais fiéis na igreja e para fazer com que as pessoas tivessem mais fé. Então, ela acaba tendo, né, bancando os artistas, pagando os artistas para que eles reproduzissem obras e construíssem obras para chamar os fiéis. Então essas obras é cheia de expressão. Então parece que a gente está de frente de uma cena teatral congelada, tá? Então você vai ver que a expressão no rosto das pessoas é muito grande, no gestual. Então quando elas estão suplicando, elas estão com cara de súplica, tá? Quando elas estão com tristeza, elas estão com semblante triste, tá? O corpo representa isso. Então realmente parece que está tendo uma cena de teatro e aí o diretor falou congela e aí eles foram e pintaram a obra. De tão impressionante que ela tem essa expressão, tá? Então a gente chama isso de teatralidade. Então ela representa algo, ela dá
essa sensação, esse sentimento, ok? Então vamos conhecer aí o barroco da Europa. Então o barroco, ele é sensorial, traz sentimento, tá? Dramático extremamente e emocional. Então tem essas três partes, tá? Por exemplo, aqui Cristo, ele está em um gesto, tá? E esse gesto você percebe claramente que é como uma cena. Então, o semblante deles, olha, prestando atenção, esse aqui chamando, né, a atenção de Cristo para alguma coisa, esse tentando levantar. Então, realmente parece que estava acontecendo uma cena e alguém falou, congela, tá? É mais ou menos isso. E nesse período, né, do teatro europeu, nós temos dois artistas. Um é o Caravaggio, que é um artista italiano, e que demonstra muito a teatralidade. Então imagina, olha essa obra. Então eles estão colocando Cristo no chão, que tinha acabado de ser crucificado, uma está clamando e as outras olhando com o olhar preocupado, tá? E os dois homens colocando Cristo no chão. Então a gente vê uma cena de teatro, tá? A gente vê aí um semblante de dor, olha, de desespero, de tristeza na obra, ok? A mesma coisa acontece aqui. Você vê aqui, ó, amarrando, né, a pé. Olha só o corpo. O corpo está inclinado de forma a gente entender que ele está com dor, que ele está sofrendo, que ele está agoniado. Os braços representando, ó, a musculatura representando a força que se estava fazendo, ok? Então, normalmente, quando a gente olha para uma obra de Caravaggio, a gente vê a linha do claro e escuro. Então, aqui eu tenho uma linha, como se cruzasse a obra, tá? E aí tenho a parte escura, a parte clara. Então, é o claro e o escuro. A mesma coisa acontece com a outra obra. Tem-se uma linha diagonal com luz, a parte escura, a parte clara da obra, ok? Só passar porque eu coloco o efeito. Bom, para vocês entenderem isso bem claramente do que eu estou falando, aqui nós temos uma peça de teatro. Ela não tem fala, ela só está representando. O que ela está representando? Exatamente as obras que foram realizadas neste período do barroco, tá? Para vocês entenderem como ela é teatral. Então aqui eu tenho alguns modelos, olha. Então eu tenho o quadro do anjo, tá vendo? Tocando, a mãe segurando o bebê e o ancião segurando o livro. A mesma coisa acontece na cena do teatro, ok? Aqui a mesma coisa. Estão colocando, né? Eu não me lembro agora, acho que é São Pedro, São Marcos, não me lembro. De ponta cabeça, que olha, pendurado na cruz, né? De cabeça para baixo. A força da pessoa puxando, tá? Eles erguendo ele. E exatamente a mesma cena eles retratam no vídeo, ok? Então, como realmente fosse uma cena teatral. Olha aquela que nós tínhamos visto, que é essa obra aqui, né? Olha só a cena, que bacana. Claro que as posições estão um pouco diferentes, mas é uma cena teatral, tá? Expressiva, olha, muito expressiva, ok? A mesma coisa aqui embaixo, opa, com São Francisco. Então você vê ele caído, o anjo segurando ele com suas asas. A mesma coisa você vê aqui, ele caído e o anjo segurando ele com as asas. Então é uma cena teatral, ok? E aqui no vídeo do teatro mesmo, você vai ver várias obras. Talvez você não reconheça, mas algumas pode ser que você já tenha visto, tá? Então algumas são essas obras e tem mais na próxima página que eu vou mostrar. Mas vamos assistir o Tablux Vivant, esse grupo que representa o barroco. Vamos assistir.
Reparem que eles só usam tecidos, ó. Eles modificam com tecido. E as cores que mais usavam na época. Olha a expressão. Narciso. Muito legal. As expressões. Essa outra obra chamada Baco, Deus do Vinho. E aí eu vou mostrar para vocês de novo as obras, olha, para vocês verem. Então, eles conseguem representar o mais próximo que eles, né, podem as obras desse período, para a gente ver o quanto ela é teatral, o quanto ela é expressiva. Então, é muito interessante. Esse grupo consegue trazer aí a alma mesmo da obra. Então, todas essas obras que eu estou mostrando para vocês, elas aparecem no, no vídeo, tá? Depois, se vocês quiserem voltar o vídeo e rever aí ao Baco. E rever, tá? As obras é bem interessante. Cabeça de João Batista, Narciso, tá? Então, é bem interessante, ok? Vale muito a pena depois você voltar e comparar as obras, tá? Então ele faz dessa forma, através de teatro, né, de pausa dramática, as obras do Barroco. Então, uma das maiores características do Barroco é exatamente a teatralidade e a expressividade, como nesse quadro A Morte da Virgem, que a gente consegue perceber a expressão, né? Olha a expressão de dor, de sofrimento, bem marcada, tá? Na obra. Então é bem interessante. É bem característico mesmo. A gente reconhece o barroco italiano de Caravaggio nessas expressões, ok? E aí também temos o Velázquez, que é um pintor espanhol. Então, Diego Velázquez foi um dos maiores pintores espanhóis. Ele é famoso principalmente pelos retratos, pinturas de pessoas isoladas ou em grupo, por causa de sua técnica e estilo. Ele é um dos artistas que mais influenciaram
a arte ocidental. E uma das obras mais famosas dele é As Meninas, tá? Então aqui tem a representação da infanta, que é, né, como se fosse a princesa, vamos assim dizer, tá? E de todos aqueles que a cercam. Então, as meninas que cuidam dela, a amam, que cuida dela, que é uma anã, né? Mas ela é a responsável pelas meninas e por cuidar, né? Ali como uma babá da infanta. O cachorrinho, né? O amiguinho. Aqui é os religiosos. O mordomo da família. E no espelho, o pai e a mãe dela, ó, como se eles estivessem observando tudo o que acontece. E esse aqui, ó, como um mosqueteiro, olha, pode ver, ele tem até a cruz, né, no peito, é o próprio Velázquez. Então, é um quadro encomendado para representar a infanta, onde abusadamente Velázquez se coloca no quadro. Então é como se ele fosse o pintor que está retratando a menina, tá? Mas era ele que estava fazendo a obra. Então ele se coloca no quadro como se ele estivesse se olhando num espelho. Ele até olha para o espectador, né? Para a gente que está vendo a obra. Então é realmente muito interessante esse quadro, ok? Essa era uma das características aí do Velázquez. Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês são as esculturas da época, ok? E na época nós tínhamos aí um escultor fantástico que se chamava Bernini, tá? Então a escultura barroca elevou a arte à intensidade da perfeição. Como assim, professora, perfeição? Vocês vão ver. Bernini, Gian Lorenzo Bernini, ele foi um italiano que nasceu aí na cidade de Nápoles, lá onde inventaram a pizza napolitana, né? E faleceu em Roma, ok? Foi um dos principais artistas do barroco italiano, trabalhando principalmente na cidade de Roma e principalmente para a igreja. Distinguiu-se como escultor e arquiteto, ainda que tivesse sido também pintor, desenhista, cenógrafo e criador de espetáculos de pirotecnia, que são os fogos, tá? Como arquiteto e escultor, é autor de obras de arte presentes até os dias de hoje em Roma e no Vaticano. Então, ele tem uma centena de obras espalhadas por toda Roma e também dentro do Vaticano. Eu vou apresentar para vocês algumas. Então, uma delas é o Davi. Nós temos aqui várias representações de Davi, tá? Então nós temos o Davi de Michelangelo, Davi de Donatello e o Davi de Bernini, que tem uma expressividade maior. Olha como esse está estático, olha como esse está estático. Olha esse como está demonstrando expressão, ação, olha. Esse está parado com a pedra, esse está com a pedra na mão, esse já está prestes a arremessar a pedra, tá? Então tem aí uma expressividade maior. Olha o rosto, a força que ele estava fazendo, tá? E aqui a gente vê que ele está se preparando aí para arremessar a sua pedra. Então lembra muito essa expressão do Bernini, ok? Peraí que a minha... Temos também aqui a criação do baldaquino. Então, esse altar aqui, ó, que vocês conseguem ver, a minha foto está um pouco complicadinha, dentro da catedral, dentro, né, ali do Vaticano. Então, olha, a gente vê essa estrutura que forma um altar aqui, ó. Essa estrutura incrível também foi projetada por Bernini. Ela é em bronze, tá? E está apoiada em uma base de mármore, de onde 4 colunas espiraladas terminam em um capitel. Então, aqui são as partes, a parte de baixo é a parte de... Ai, perdão, gente. Sempre acontece isso. Mas eu volto lá para vocês. Tem que tomar cuidado. Opa.
Voltou. Aí. Então, essa parte de baixo é a parte de mármore. E aqui ela vai espiralando, ó, até chegar no capitel, que é essa parte de cima, que se encontra várias estátuas. Ok? Então, essa também fica dentro da Igreja do Vaticano, tá? E ela também foi feita por Bernini. Outra é Santa Teresa. Olha a expressão dela. Tá? Olha essa roupa dela. Isso não é uma roupa de verdade. Isso é pedra, é mármore, tá? É uma pedra, uma rocha, uma estrutura muito dura, tá? Então, o Êxtase de Santa Teresa também é uma obra de Bernini. Eu não vou ler toda ela para você, tá? Mas eu quero que vocês prestem mais atenção, na verdade, na imagem. Então, a roupa toda de pedra, a expressão no rosto da estátua remete a o período e ao Bernini, ok? Outra construção, aí, outra produção do Bernini é a Fontana de Quattro Fiumi, que fica no centro de Roma, na Praça Navona, que é uma das praças mais famosas de Roma, é onde fica a Embaixada do Brasil, inclusive, tá? Cada estátua dessa representa um rio do mundo, então os principais rios do mundo na época, que era os quatro continentes também, que era o rio Nilo na África, o Danúbio na Europa, o Ganges na Ásia e o Prata na América. Então a gente vê quatro estruturas, quatro homens, né, quatro deuses representados, representando os quatro continentes. E aqui em cima a coroa papal representando a igreja, ok? Como se a igreja fizesse parte aí dos continentes e comandasse tudo. Essa é uma das obras mais impressionantes que eu vejo de Bernini, que chama Apolo e Daphne, remete ao que faz parte aí da mitologia, ok? Então Apolo e Daphne na sua metamorfose, né, ela está se transformando, ela se transforma em um loureiro, ok? Aí é o deus, né, Apolo, e que Cupido lança uma flecha, né, no coração de Apolo e faz com que ele se apaixone por Daphne, e Daphne foge desse amor e pede para o pai dela para ajudar ela a se transformar em algo que Apolo não a encontrasse, e ela acaba se transformando em um loureiro, né, um pé de louro. E aí Apolo carrega Daphne, o louro, né, para todos os lugares. E acaba se tornando um símbolo do Apolo. Okay? Então é muito impressionante se vocês observarem, principalmente pela delicadeza dessa obra e pela seus detalhes, né? A expressão, olha. Mas olha os detalhes. Né? Os detalhes são muito incríveis. Isso é feito em mármore, gente. Em uma pedra gigantesca de mármore. E ele coloca tantos detalhes. Olha o tecido em movimento. Então é muito legal. Então as estátuas do período barroco, elas trazem muita expressão. Olha essa. As expressões, olha o rosto dela. De quem não estava gostando dessa brincadeira, né? Chamo o rapto de Proserpina, o que ela mais me encanta, desde a primeira vez que vi, que me chama muita atenção. Eu tenho até um imã de geladeira só com essa parte, são as mãos na perna da pessoa. Porque isso é uma pedra de mármore gelada, enorme, que ele esculpiu e transformou em uma obra de arte. Mas olha o momento em que a mão, com força, aperta a carne, segurando a pessoa com muita força, tanto aqui na cintura quanto aqui na perna. A gente vê a força que ele está fazendo, o amassadinho aqui, ó, da perna, da mão, da força da mão. Isso é uma pedra de mármore. Olha aqui, ó, quando ele aperta, que até a carne sobe, a pele sobe nas mãos dele. Olha as veias da mão, o músculo dos braços. Isso, olha as veias novamente, a veia saltada. Isso é uma pedra de mármore, gente. Então é
É uma arte assim muito especial, muito cheia de detalhes, muito expressiva. Realmente parece de verdade. Parece ali um que a medusa veio e congelou. Eu costumo brincar disso, tá? Porque ela tem uma expressão muito grande, uma sensação muito grande. A gente olha e entende a cena. A gente até meio que sente o que está acontecendo na cena, tá? Então é bem interessante. Aqui, ó, as representações do Salvador, né, que se chama Salvador, que é o Cristo, tá? A gente vê a expressão. Aqui é o Vaticano. Então, por que, que eu falei para vocês que Bernini está no Vaticano? Porque toda a lateral do Vaticano, quem já viu aí o Vaticano, ou é católico, ou já viu na televisão, toda a estrutura da Praça de São Marcos, dessa praça aqui, desculpa, de São Pedro, ela tem as colunas, e em cima de cada coluna ela tem uma estátua, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Tá? Essa é a praça. E aí, aqui está a catedral, e aí, tanto de um lado, a basílica, né? Quanto de um lado quanto do outro, nós temos colunas, e essas colunas, em cima de cada uma, tem uma estátua. E esse desenho da coluna, da praça, dessa estrutura, foi feita por ele, tá? E aqui são fotos que eu tirei lá no Museu do Vaticano, onde eles deixaram à mostra essas estruturas, né, de Bernini, para a gente poder entender como eram feitas, né, essas esculturas. Então aqui a gente vê a escultura deve ter quebrado ou já se deteriorou com o tempo, mas a gente consegue ver os arames, olha, amarrado nos galhos para dar a forma do braço, as correntes aqui, ó, o metal que dá a forma à asa. Então isso é muito interessante, porque a gente sempre vê a estrutura por fora, mas a gente não tem ideia de como é a estrutura por dentro. Então, está vendo que são galinhos que dão o formato do braço, olha, pedras, né, que dão o formato aí do corpo. Então, mostra aí como era um dos métodos, né, que o Bernini utilizava para fazer essas estátuas. Claro que nós temos estátuas que foram totalmente esculpidas, como Apolo e Daphne, tá? Mas também temos estátuas com estruturas, como essas dos anjos e dos santos que ficam em cima da estrutura do Vaticano, ok? Então aqui é a praça e vocês estão vendo as esculturas. E aqui temos mais algumas esculturas para você ver, né? Outras esculturas que ele fez, mas a que mais chama atenção realmente é essa, porque esse véu que está na frente dela, esse véu que está no rosto dela é pedra, é mármore. Não é um tecido fino e transparente, é uma pedra de mármore. Então ele, além de esculpir o rosto dela, ele esculpe um véu na frente da estátua. Olha a dobra do véu, olha a transparência do véu. É impressionante, realmente é impressionante, ok? Então, era isso que eu queria mostrar. O barroco, né, em relação ao barroco europeu, ao barroco italiano, barroco espanhol, sobre as artistas, né, que fizeram parte desse período, para vocês poderem entender as influências do Antônio Francisco Lisboa, as influências do mestre Ataíde, que vieram desse período, vieram com os europeus. Foi muito tempo depois que aconteceu o barroco na Itália, foi muito tempo depois que aconteceu no Brasil, não foi em sequência, não foi no mesmo período, vamos assim dizer, no mesmo ano que estava acontecendo aqui, estava acontecendo lá. Não, tá? Foi um momento bem extenso de um para o outro, mas a influência foi muito grande. Sempre com arte que voltasse à religião, ao retorno dos fiéis à igreja, ao entendimento dos fiéis, porque era a maioria analfabeto. E quando eles olhavam para as estátuas, para as pinturas, eles sentiam a fé, eles sentiam a presença de Deus, eles entendiam as passagens bíblicas, ok? Então, a intenção do barroco realmente foi essa.
tá certo? Espero de verdade aí, pessoal, que vocês tenham gostado do nosso tema barroco. Vocês vão rever ele lá no ensino médio, porque é tema de vestibular, mas a apostila traz esse tema para vocês poderem entender agora os nossos patrimônios, porque o barroco foi o nosso primeiro período, a Itália e a Europa já tinha vivido outros períodos, mas foi aí o barroco o nosso primeiro período, ok? Então ele é um período muito importante para nós e muito importante para o Brasil. E ele deixa um legado muito grande para o Brasil, que são principalmente as igrejas barrocas, a arte barroca, a arte sacra do Brasil, que vira patrimônio brasileiro, que vira patrimônio da humanidade. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo, ok? Um beijo, pessoal, e até mais.